esta tarde, né, e eu sou a Irene, eu sou monja, acho que há 15, 16 anos agora, e, ah, eu encontrei o Dharma pela primeira vez quando eu fui para a Índia. Eu estava estudando medicina no Rio, na faculdade lá no Rio, e deixei depois de 3 anos, porque minha avó tinha morrido e tinha coisa na família, e eu estava assim meio discouraged. Agora meu português não é muito bom, hein. Então eu estava meio, assim, decepcionada com a medicina também, eu resolvi trancar a matrícula e ir viajar para a Índia por 1 ano, porque naquela época era até moda, a gente ia para a Índia encontrar, não sei o quê, eu não sabia o que eu estava querendo encontrar. Então eu peguei um ônibus com um amigo lá de Amsterdã e nós fomos, viajar durante 6 semanas num ônibus por terra até a Índia. Ah, meu Deus, nunca mais. Eu falei comigo mesmo, nunca mais. Chegamos nós íamos para o Nepal, mas eu falei: "Não, cheguei na Índia, eu fico aqui", não sabia o que fazer, não sabia nada. Ficamos num lugar chamado Amritsar, que é um lugar muito bonito, tem o templo Golden Temple. E e agora, o que que eu faço? Então, à noite, alguém num hostel, claro, ficávamos num hostel muito simples naquela época, alguém falou: "Ah, o que que vocês vão fazer?" E eu falei: "Não sei, nós vamos para montanhas". Aí ele falou: "Vai para Dharamsala, tem alguém muito legal lá que vocês vão gostar muito, e ele vai ver vocês e dar conselhos e tudo isso". Eu falei: "É, mas por quê? Quem será isso?" Aí esse cara falou: "Ah, ele se chama Dalai Lama, ele não é muito conhecido não, mas vocês vão lá em Dharamsala e pede para ver que ele recebe vocês". Bom, aí eu pensei: "Tá, tudo bem", eu já não sei, não tinha ouvido falar dele, mas fomos em Dharamsala, acabamos nunca vendo o Dalai Lama em private audience, só em public, mas eu comecei a gostar de lá, eu adorei os tibetanos, a vida bem leve que eles levam também, eles não ficam aborrecidos com tanta coisa como nós, eles são bem, assim, alegres. E eu comecei a frequentar lá o The Library of Tibetan Works and Archives, com Geshe Nawandagi, que foi meu primeiro, Dharma teacher. E no fim do ano, eu não tinha entendido muita coisa, também não sabia muito inglês naquela época. O meu amigo tinha partido, me deixando lá sozinha. E o grupo lá resolveu ir para Bodh Gaya, foi muito bonito lá em Bodh Gaya. Bodh Gaya naquela época, nós estamos falando de o quê? 40 anos atrás, eu acho. Era stupa, eram os casebres indianos, uns chai shops, e nós ficávamos, quer dizer, eu fiquei até no Thai Temple, num dormitório lá embaixo, cheio de gente também, e, assim, não tinha facilities, como é que chama facilities em português? Não tinha, hã, Amenidade? não tinha banheiros, não tinha chuveiro, não tinha essas coisas, a mim, para tomar banho era com com um balde de água fria. Ai, meu Deus, que frio. Para se lavar, então ninguém se lavava muito naquela época também não. E em Bodh Gaya, naquela época, o senior tutor, o Ling Rinpoche, e o Trichin Rinpoche, junior tutor do His Holiness, você via eles assim, passeando entre vocês, né, eles ficavam fazendo puja lá embaixo da árvore do Buda, né, do Bodhi Tree, em Bodh Gaya, e a gente podia lá vê-los, e era tudo muito mais simples naquela época. O Dalai Lama, claro, ele ficava mais protegido já. E, então, voltamos para Dharamsala, depois do inverno. O inverno se passava em Bodh Gaya, depois a gente voltava para Dharamsala. E em Bodh Gaya eu tinha encontrado outro namorado, jovem, sozinha, claro, vou encontrar um namorado lá também, o Alan, que foi meu marido. E infelizmente, ou felizmente, não sei, eu fiquei grávida logo depois, uma coisa que eu não estava esperando de jeito nenhum. Então eu consegui ficar em Dharamsala mais uns meses.
Eu fui fazer um retiro de Lamrim com Lama Yeshe. Lama Yeshe era aquele que eu adorava. Muita gente adorava Lama Yeshe, porque o Lama Yeshe é bem o contrário do Lama Zopa. Lama Zopa é muito strict, muito severo, muito me assustava tanto, eu morria de medo dele. Ainda tenho medo até hoje em dia, aliás, mas eu morria de medo dele. Então, que ele falava dos infernos, de tudo isso. O Lama Yeshe dizia: "Oh, para com isso, vamos ficar alegres, vamos rir, vamos fazer coisa". Então, o Lama Yeshe era outra pessoa, todo mundo adorava. Fiz um retiro de um mês com ele, e tem até uma história que quando eu, eu não tinha muito dinheiro, ninguém tinha muito dinheiro naquela época, mas eu queria fazer uma oferenda ao Lama Yeshe, então eu alguém tinha me dado uma lata de leite em pó. E se você imagina que lá não tinha comida que a gente gostava, não tinha nada disso ainda. Leite em pó era uma preciosidade, hein? Se você tinha uma lata de leite em pó, você era rica e todo mundo te olhava assim, uau! E eu pensei, não, essa eu vou dar para o Lama Yeshe. E eu fui lá no Lama Yeshe, ele estava lá no terraço com todo mundo, eu falei: Lama, eu tenho, toda feliz comigo mesma, eu tenho uma oferta muito bonita aqui, uma oferenda para vocês. E o Lama Yeshe olhou e ele falou: "Hi dear", ele chamava a gente de dear, todo mundo dear. "Hi dear, você acha que isso também é bom para alguém que está com diarreia, com dor de estômago?". Eu sabia muito bem que não era bom, mas pensando que era ele, eu falei: "Sim, sim, sim, tenho certeza. Are you sure, my dear? Are you sure?". Eu falei: "Sim, sim, 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 sim", toda pronta. Ok. Ele foi, pegou a minha oferenda, passou direto para, como é que ela chama? Eu sou Gabriel, o nome dela era Gabriel. Eu lembro 40 anos depois, ainda lembro daquela mulher, porque ela era aquela que pegava o último doce, pegava tudo que tinha, que todo mundo queria, ela pegava. Ele ofereceu para ela. Ele disse: "Olha, parece que isso é bom, assim, para sua diarreia, você toma isso". Eu falei: "Oh, são essas lições que o Lama-Yeshe dava para gente, sabe". Então, em todo caso, eu tive que voltar para o Brasil, tive minha filha no Brasil, a Sara, doida para voltar para a Índia, mas com o neném, naquela época, não tinha como, sem dinheiro nem nada, então, eventualmente eu voltei para a Europa, com aquele dharma que eu tinha, vivenciado na Índia por quase 2 anos. Foi muito precioso aquilo. E eu tinha recebido, Nigel, como é que chama commitments? Em Compromissos. compromissos para, assim, os pequenos tomar refúgio todo dia, fazer umas práticas de tara, dizer mantras, e isso, de certa maneira, foi uma âncora para mim, para poder viver no Brasil de novo com meus pais, que claro que não entendiam nada do que eu estava querendo falar, e naquela época era muito entusiasmada também com o Dharma, e eu falava com meu pai: "Pai, olha, se você não parar de matar mosca, você vai renascer como uma mosca também". E ele falava comigo: "Irene, para com essa bobagem. Pode até ser que você renasça assim, mas eu não vou renascer assim não. Eu sou homem e eu renasço um homem". "Tá bom, tudo bem". Então, e, assim, os meus compromissos eram aquilo que me ancorava no Dharma, naquela época era tudo que eu tinha, porque livros de Dharma, há 40, 50 anos atrás, não tinha muito no Brasil ainda, o Dalai Lama não era muito conhecido. Bom, eu vim para a Europa no fim do ano, nasceu o meu filho também, eu fiquei 20 anos querendo tanto, tanto, tanto assistir ao Dharma Teachings, ver gente, amigos de Dharma, mas não dava. Com criança para criar, na Inglaterra também não era muito fácil, eu também não podia trabalhar, meu marido também era jardineiro, ganhava pouquíssimo, não tinha dinheiro para ir e ver Dharma Teachings. Então eram meus compromissos que me mantinham ligados ao Dharma. Naquela época não tinha, Zoom como tem agora, não tinha nem internet, nem isso a gente tinha naquela época. Inclusive, quando eu estava na Índia, não tinha mobile phone,
não tinha nada disso, né, tinha que escrever carta que levava 3 meses para chegar a resposta, coisa assim. Ah, e depois, já no fim dos anos 90, meus filhos já estavam indo para a universidade, eu comecei a frequentar o Jamien Buddhist Center em Londres, e com isso o Geshe Tashi, maravilhoso, o muito bom teacher também, eu fiz o Foundation of Buddhist Thoughts, o curso que ele oferecia, sendo house manager, não sei como é que chama isso tudo em português. Bom, eu estava tomando conta do centro, né, era a diretora, era a que cuidava de tudo lá no centro. Muito trabalho, mas eu podia assistir às aulas sem precisar pagar muito, e eu adorei lá. Depois disso, em 2002, eu ouvi falar do Geshe Jampa Gyatso, que parecia bem famoso naquela época. Aliás, teve toda uma época que eu ainda, no começo, lá em Cambridge, eu ia para o Manjushri Institute, também tive muitos ensinamentos lá, mas depois também aquilo não ficou muito bonito e resolvemos mudar para o país de Gales, e de lá eu fui para Londres. De Londres, eu ouvi falar de Geshe Jampa Gyatso, eu queria conhecê-lo, então fui convidada para ver na Landa Monastery, aqui, isso em 2003, muitos anos atrás, e o Geshe Jampa Gyatso tinha vindo aqui. E quando eu vi para a primeira vez, ele é o meu precioso, né, o Geshe Jampa Gyatso. Quando eu o vi pela primeira vez, eu pensei, quem é essa figura de Star Wars? Ele parece uma figura de outro mundo, assim, com umas orelhas grandes, uma cara de lua, pequeno, totalmente. Eu falei, quê? Esse é o famoso Geshe? Como é que pode, né? Mas já que eu estava aí, eu fui para os ensinamentos dele. E no momento que ele começou a ensinar, eu fiquei hooked. Como é que chama isso? Eu fiquei... eu adorei ele. Porque ele estava ensinando de um jeito que, eu não sei, falava comigo. Então eu perguntei para ele, Geshe-la, eu adoraria estudar com você, mas eu não tenho dinheiro, não tenho os meios. Ele falou, vem de qualquer maneira, vem, e se você tiver aspiração, vai acontecer. E eles estavam no último ano, então eu acabei, por um milagre, meu pai me deu dinheiro, eu fui para a Itália, no Instituto Lama Tsongkhapa, lá na Itália, um instituto grande de Dharma, e ele lá estava ensinando o último ano do Master's Program, que é um programa de 7 anos, muito intensivo. Os alunos estavam bem cansados, porque não era fácil, mas eu fui lá no último ano, eu adorei, foi as férias da minha vida lá, só ouvindo Dharma todo dia, e me dei muito bem. E no ano seguinte, claro, eu só queria ficar lá, não queria voltar para Londres ou anywhere e trabalhar. E eu consegui ficar mais um ano, depois mais um ano. Eu comecei e fiz o Basic Program lá, que a Nambro com toda certeza deve ter explicado para vocês, que no FPMT tem o Basic Program, o Master's Program, tem Descoberta de Budismo, como é que chama? Descobrindo o Budismo, tem muita coisa. O Basic Program não é nada básico, como o nome fala, ele é difícil, você estuda filosofia, estuda muitos textos difíceis, mas bem interessante. Isso realmente abriu muito minha mente também. Especialmente me deu muito mais fé de o karma. Karma existe, realmente existe. Eu tenho que tomar cuidado com isso. É um programa interessante, mas é duro também. No meio do segundo ano do programa, do Basic Program, 2005, o Geshe Jampa Gyatso me chamou e disse, olha, agora você se torna monja. Só que eu falei, não, de jeito nenhum, eu não quero me tornar monja. Poxa, sabe?
cortar cabelo, vestir esses hábitos assim, para quê? Eu gosto de ser livre. Ele falou: "Você se torna monja". Eu falei: "Hum?". Eu adorava o Geshe Jampa Gyatso, eu adoro o Geshe Jampa Gyatso. Aí eu falei: "Tá, então vou ficar enrolando". Eu falei: "Tá, vamos ver". Depois, quando eu fui para o Brasil, daqui a meio ano eu vou ver meu pai, que ele falou: "Tem que ter approval, tem que ter os pais têm que dizer que eles estão felizes de você se tornar monja". E eu não queria. Mas quando eu fui para o Brasil, eu falei: "Pai, olha", e meu pai me sustentava. Eu falei: "Pai, o meu professor disse que seria bom me tornar monja". Meu pai olhou para mim e falou assim: "Se você raspar o cabelo, você não é mais minha filha. Acabou". Ai, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu voltei para o Geshe-Jampa Gyatso, eu falei com ele: "Geshe-la, olha, é uma pena, mas meu pai não quer que me torne monja, então o que que eu posso fazer, né? Não dá". O Geshe-Jampa Gyatso olhou para mim muito sério, isso foi já em setembro, começo de setembro, começo da aula, muito sério. Ele falou comigo: "Tá, mas não deixa mais por muito tempo não". E eu pensei: "Pô, será que ele não entende inglês? Será que ele não entende um no? Não quero, não". Mas aquilo fica na nossa cabeça, sabe, não adianta. Quando o seu mestre te diz: "Você se torna monja", aquilo fica, assim, afinetado o tempo todo. Aí eu comecei a falar com minhas amigas monjas: "Olha, o Geshe quer que eu me torne monja", e elas falaram comigo, umas amigas monjas já bem mais, assim, monjas de mais anos: Você brasileira, assim como você é? Não, você não, você deve ter ouvido errado". Tá bom. Aí tinha o Geshe Jampa Gyatso ia dar uma ordination ceremony, como é que chama isso? Cerimônia Ordenação. de ordenação, em 2 semanas. Geshe Jampa Gyatso me chamou: "Olha, você está preparada?". Eu falei: "Preparada para quê?". Ele falou: "Olha, é melhor você se ordenar agora, porque depois não sabemos quando que vai ser a próxima vez". E aquilo ficou na minha cabeça. Aí no fim eu falei: Tá bom, tá bom, tá bom". Eu não tinha hábitos, não tinha nada, gente, é para organizar isso muito antes da ordenação, não tinha nada, aí cada um me deu uma coisinha. Minha amiga monja me deu um chogu, que é o zen amarelo que a gente usa para cerimônias, outras me deram isso, então eu fui, assim, de roupa de segunda mão de todo mundo me dando alguma coisa, ordenar. Eu chorei, eu pensei: "O que que eu fiz agora? Ah, meu Deus, por que que eu fiz isso?". Mas eu fiz por amor ao Geshe Jampa Gyatso. Até hoje eu não entendo por que que ele pediu para eu ser monja, mas eu vi as vantagens, isso eu vi. Porque sendo monja no mundo do budismo tibetano, te dá primeiro que esses hábitos te fazem mudar alguma coisa na sua mente. E eu não sou uma monja boazinha, nada disso não. A Nandro I bow down, mas eu não. Mas mesmo assim, te dá acesso a coisas, por exemplo, eu sou muito amiga aqui do nosso Geshe Jampa Gyatso, Geshe Jampa agora também. Eu posso sempre estar com ele, perguntar coisas, como os monges também podem. Claro que os leigos também podem, mas não é exatamente o mesmo, não é tão fácil assim. Sendo monja, você sempre, assim, em Dharma environment, você sempre tem algum lugar, mesmo que a guampa esteja cheia, se você é monja, você entra, você pode sentar, ouvir ensinamentos que você quer. Nos ensinamentos do Dalai Lama, eles sempre patrocinam os monges e monjas, tem vantagens. E também, de alguma forma, esses votos mudam a mente. Eu sempre gostei muito de viajar, de ter amigos, mas com tudo isso já a gente fica mais contained, né? Um pouco mais. E depois, realmente, depois de um ano, o Geshe Jampa Gyatso morreu. Sem, assim, ninguém sabia que ele morreu, tinha 70 e poucos anos. E ele nunca mais deu outra ordination. Então, aí eu fiquei realmente
muito, muito grata para ele. E depois que ele morreu, eu ia ficar lá na Itália, mas o Geshe Jampel aqui, que também ia começar um outro Basic Program, me aconselhou de vir para cá e começar o Basic Program aqui. Eu já tinha feito um, eu não queria fazer outro. Eu pensei, já sei tudo. Bom, acabou que eu não sei nada e não sei nada até agora, ainda não sei muita coisa. E eu estou aqui já há 12, 13 anos. Fizemos um Basic Program de 5 anos e agora acabamos um Master's Program de 7 anos também. Tem 5 alunos que realmente fizeram todas as provas, tudo, que vão agora entrar em retiro também, e eu acho eles incríveis, porque eu nunca fiz todo esse esforço que eles fizeram. E tem sido uma bênção minha vida no Dharma. Tem sido muito, muito. Amigos que temos no Dharma são amigos de verdade, são amigos que tentam keep the vows, como é que chama isso? Que tentam manter os votos também, que são, assim, que você pode confiar nas pessoas em geral, porque eles tentam seguir os votos, seguir ser realmente, porque todo mundo no Dharma, a gente sabe sobre o karma, a gente tenta be mindful of karma, of the consequences, como é que chama isso? É atento às consequências, né? Uhum. A gente tem que pensar consciente das consequências das nossas ações, porque nós sabemos, agora, depois de todos esses anos no Dharma, eu sei que as minhas ações vão ter consequências, e se não é agora, é no futuro também. Isso não quer dizer de jeito nenhum que eu seja boazinha, que eu faça as coisas direitinho, mas a gente pelo menos pensa um pouco, né? E também, o que o Dharma me mostrou muito é o que é a mente, porque lá no Brasil, quando eu era jovem, eu queria estudar medicina, não era para curar pessoas de doenças de corpo, mas realmente para entender o que é a mente, por que tem tanta gente que pensa tão diferente, tudo isso. E depois de 3 anos de medicina, eu tinha visto que isso eu não vou aprender na medicina também. Eu nunca voltei para a medicina, me arrependi, mas nunca voltei, porque eu tinha ido para a Índia e fiquei lá, e depois fui para a Inglaterra, tive 2 filhos. E no Dharma, a gente realmente, seguindo o Dharma, é uma bênção incrível. Assim, muda a vida da gente agora para melhor. Tem gente que diz que depois que tomaram ordenação, é isso? Depois que se ordenaram, que as coisas ficaram mais difíceis. Mas para mim foi o contrário. Pouco a pouco, o Geshe Jampel, ele cuida muito, muito bem das pessoas que tomam refúgio nele, porque, claro, tem gente que tem outros mestres também, e isso não tem problema, mas o Geshe Jampel, uma coisa que ele faz, que ele me ajudou muitíssimo, ele encorajou muito a fazer exercício, porque a nossa ideia é muito de, eu vou meditar, eu sou meditadora, eu não preciso cuidar do corpo, assim, o corpo tá aí, eu como qualquer coisa, tá bom, vou meditar, mas não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado com a saúde do corpo, tem que fazer exercício. O Geshe Jampel, inclusive, quando eu estava pedindo conselhos, o que eu deveria falar hoje, ele falou assim, conta da sua vida, mas diz para as pessoas que é super importante manter o corpo saudável, porque com o corpo saudável, a mente também fica saudável, fica mais estável, mais calma. Eu perguntei para o Geshe-la, nessa época agora de Covid, né, de vírus, que muita gente não pode sair de casa, como é que podem caminhar, como é que podem fazer? Ele disse que não, que pode fazer alguma coisa em casa, sempre dá para fazer algum exercício, yoga em casa também, cuidar muito bem do que a gente come, não ficar comendo só besteira, mas realmente be muito mindful, muito consciente do que a gente põe nesse corpo, porque com o corpo saudável, a mente fica saudável. Claro que uma mente saudável
ajuda muito o corpo também. Então, basicamente, that's it. Adorei, Irene. Houve coisas que eu não sabia. Aham. Então, muito bonitinho. Então, pessoal, estamos abertos aí, acho que as perguntas, acho que esses depoimentos que a gente tem tido no budismo, nessas conversas sobre o budismo, é bacana para a gente relacionar com a gente, né? Então, perguntem aí para a Irene, sabe, qual que é a sua curiosidade, né? É um momento para vocês perguntarem aí. A gente... Aí você vê que ou você coloca o seu nome no chat, ou você usa a função da mãozinha do Zoom. Veja o que é melhor para você. Mas perguntem, que vale a pena. E se não tem pergunta... Não, alguém vai lá, a Maria Cecília vai falar. Deixa eu... Oi, Irene, que prazer te ver. Sou eu, a Cecília, mãe do Marcos. Cecília, cadê você? Friburgo. Deixa eu ver se eu encontro você. Espera aí. Oi, que bom. Olá. Amiga da sua irmã Alice. A mamãe muito próxima de um monge também. Também. E eu queria dizer que é um maior prazer ouvir a sua história e ter a noção de todas essas etapas que não devem ter sido simples nem fáceis, mas que você fluiu, você deixou, vamos supor, você foi levada, mas você também levou, você também conduziu para chegar onde você hoje está. E com toda essa tua humildade, com a tua humildade também, de reconhecer que o caminho é longo, que há sempre muito para aprender. Então, necessariamente, não é bem para fazer uma pergunta, mas é para te agradecer, porque você faz parte de um grupo tão seleto ainda de brasileiros no Dharma, de uma forma inteira, que tem só a nos acrescentar e nos ajudar na nossa caminhada. E eu queria só dizer que é muita alegria, felicidade rever você, mesmo que com essa distância geográfica. E quando vier a Friburgo, Isa. Claro, claro. Tá Isso bom? vai ser. Obrigada. Eu estou muito feliz que você está vendo. Você está em Friburgo, né? Tô. Me diz só o Marcos, o Marquinhos. Agora eu nem lembro do nome dele de ordenação, mas... Cadê ele agora? É Tubten Calden. Tubten Calden, tá bom. E ele ainda está muito Marcos Troia, e porque essa coisa do nome, eu acho que também demora a incorporar o nome, não é? Eu nunca incorporei. Mas isso a gente é livre de escolher, sabe? Nós podemos escolher. O nome, afinal, é um nome, não é assim. Eu acho que ele ainda não está muito claro para ele. Eu acho que ele ainda usa Marcos, ainda usa o Marcos dele. E ele ficou um tempo lá na Índia e antes do Covid precisaram dele de novo lá na Espanha, no Oselim, porque a diretora teve que fazer uma cirurgia, foi uma história longa. Isso. Pediu que fosse ele, que ela só confiava se fosse ele. Realmente foi bom, ele está lá outra vez ajudando. Não sabemos até quando, por quanto tempo, mas está fazendo a parte dele. E ele acha que não importa onde ele esteja, desde que ele possa estar ajudando a beneficiar o que puder, que ele está bem, e a gente também está bem. É isso. Bom, que bom, que bom. Estou feliz que ele ainda está lá. Manda um abraço para ele, tá? Claro, pode deixar. Um beijo. Obrigada.
Obrigada, Beijo. beijo. Tchau. A gente tem algumas perguntas no chat. O que é o chat? É aqui Não, embaixo? eu posso. Não, eu posso. Denise, você não quer falar? É melhor falar, né? Sempre você falou de acontecimento que aconteceu com você. A Denise está perguntando que uma vez, Irene, uma vez assisti você no centro, e Sim. você falou de acontecimentos que aconteceram com você, que confirmaram a ajuda dos Budas. Você pode contar? Só que eu não lembro. Não lembra? Você disse que apareceu uma mulher na sua casa que ninguém tinha visto, uma coisa assim. Você falou uma situação assim. Uma vez, lá, quando estávamos morando em Wales, no país de Gales, eu ainda era... não era monja. Sim, apareceu uma mulher velha, muito estranha, cigana, vendendo clothes pegs, como é que chama? Que você prendedor de roupa. E me perguntou, você quer... Mas assim, não sei de onde ela apareceu e não sei também onde ela foi, porque eu falei, não preciso de prendedor de roupa. Ela disse, olha, você pratica generosidade e você compra essas coisas de mim, compra prendedor de roupa. Tá bom, eu comprei e ela foi embora, mas não deve ter sido essa história não, porque eu não sei por que contaria isso. Very strange. Agora, também não lembro. Acontecimentos incríveis foram encontrar Claro, primeiro encontrar, ir até Dharamsala lá, maior, assim, eu não tinha intenção nenhuma de ir para Dharamsala, não tinha intenção nenhuma de procurar o budismo, que eu nem conhecia o budismo. Assim, muita coisa de budismo, mas foi tudo se desenrolando. E de conhecer o Krishnamandaka, e claro, Lama Yeshe, Lama Zopa também, como eu disse, o Lama Yeshe, poxa, aquele eu adorava, todo mundo adorava ele. Lama Zopa vinha às vezes com Lama Yeshe, mas ele era scary, ele era mais muito strict, assim, então, claro que, poxa, Lama Zopa é high spiritual being, lógico. Só que o Lama Yeshe também também foi, e era bem alegre, assim, bem... Ele dizia, não faz mal, não faz mal. E o Lama Zopa, sim, faz mal, você tem que watch your karma, watch it. O Lama Yeshe, tudo bem, tudo bem. E depois conheceu o Geshe-Chanpa Gyatso, que também foi, assim, por uns amigos, eu ouvi falar dele, conheci, que não é todo mundo que você vai conhecer, não são todos os mestres que você vai conhecer, que você vai sentir uma ligação, ou mesmo que vão te ajudar. E, inclusive, tem que tomar cuidado, porque tem gente aí que fala muito bem falado, mas te levam pelo caminho errado. Eu nunca experimentei muito isso. Eu, ainda bem, sempre tive esses mestres, porque no FPMT, no FPMT, o nosso centro, aí no Rio também, eles they make very sure they make very sure that the teachers are the right teachers. Como é que chama? Eles deixam muito claro, né, de Uhum. que os professores que fazem parte aqui são corretos, assim, né, são autênticos. E as pessoas que ensinam são corretas, mas assim, eu realmente não lembro. Ok. Então, daí... Oi, alguém quis falar? Desculpa. Então, o Wilson pergunta no chat, fale, por favor, mais sobre a educação dos filhos à luz dos ensinamentos do Buda. Se for falar em filhos, isso já é um painful subject for me. Já é um assunto bem mais difícil. Ele está falando dos meus filhos, right? Or what? Como, na verdade, educar os filhos com o Dharma?
Pois é. Então, o meu marido, o Alan, o pai dos meus 2 filhos, eu tinha conhecido na Índia, ele parece que queria ser monge, ele era 3 anos mais novo que eu. Naquela época, eu tendo 22, 23, ele tendo só 19, fazia uma grande diferença também. E eu acho que ele ia se tornar monge, não sei, mas de alguma forma, bom, we got together, nós também namoramos, e aí eu fiquei grávida logo, infelizmente, que é o que acontece quando você tem namorado e é jovem e não sabe das coisas. Então, ele depois achou muito difícil ficar e começar a ser pai de uma família, mas ele tomou responsabilidade, veio, moramos juntos casamos, moramos no país de Gales durante 15, 20 anos juntos e tivemos 2 filhos. O Alan já era bem bem severo na prática dele. Rigoroso. Contrário de mim, que eu gostava do Lama Yeshe, por exemplo, dos teachers mais, assim, abertos, ele seguia, claro, o Dalai Lama, lógico, todos nós seguimos, e o Lama Zopa também. E o Lama Zopa é severo também, quando você... Naquela época, sim, porque você tem que meditar e meditar agora e fazer suas práticas, tudo isso. Então, ele era bem rígido, assim, também, com fazer práticas e dizer que sim, que a gente... Mas ele educou as crianças bem, eu também. Eu levava para pujas, eu levava para ensinamentos de Dharma, não tanto, mas Lama Chopa, né? Que todo mundo gosta, porque tem comida depois também no meio, então as crianças ficavam felizes também. E nós tentamos educar sempre em be generous, be mindful, ouve os outros. Isso tudo a gente deu uma educação que não rígida budista, não, porque o Alan também não acreditava nisso, mas to become good human beings. Só que os meus 2 filhos, tendo tido mãe que se tornou monja, quando meu filho tinha 15 anos, minha filha tinha 18, mãe monja, que já não é uma coisa assim que na sociedade em geral é vista como algo espetacular, né? Ok, a little bit strange, but ok. Assim, pelos vizinhos. E pai, que sempre foi muito rígido nas práticas e tudo, eles, infelizmente, meus filhos tomaram o caminho que disseram, não, budista eu não sou. A minha filha é muito espiritual, ela é muito, assim, de ajudar os outros, ela fez cursos de psicologia, de counseling, de enfermeira, fez de tudo, está sempre lá tentando ajudar as pessoas. O meu filho foi mais de entrar eles cursaram a universidade, entrar na carreira que se fala? Career dele, e agora, finalmente, aos 40 anos, ele tem 2 filhinhos pequenos, que eu sempre quis, mas, assim, eles têm o princípio do Dharma, da ética por dentro, mas não de serem budistas, não. Contrário do filho da Cecília, que se tornou monge. Uau! Ok. Daí a Lene pergunta se no cuidado com a saúde, se há práticas de técnicas de respiração. Pois é, claro que na yoga tem, e eu acho a yoga uma coisa muito, muito boa, se a gente encontra algum lugar que ensina. Existe uma yoga que é só de respiração também, que é o que eu também preciso, só que aqui na nossa cidadezinha não tem isso. Na nossa tradição Gelupa, no budismo tibetano, tem 4 tradições. A Gelupa é a que mais enfatiza o estudo, muito estudo, para a gente saber o que está fazendo, entender as consequências das nossas ações, entender karma, tudo isso tem muito estudo. Tem meditação, técnicas de respiração se assume que nós já temos.
Eu tenho um amigo muito querido aqui, ele é o tradutor, foi tradutor do Basic Program, do Master's Program, é um monge também. E ele sabe ler os sutras, ele lê os sutras hoje, sutra do... Sutra do Diamante, Diamond Sutra, ele leu em meia hora e os outros acompanhando. Ele sabe ler fluentemente. Eu perguntei outro dia, como é que você faz isso? Eu não consigo nem conversar por muito tempo sem ficar tentando respirar. E ele falou, tem que aprender a respirar direito. Então, essa pergunta é muito válida, só que, assim, os professores tibetanos não vão te ensinar isso. Talvez até ensinem, mas não que eu saiba. Talvez nas outras tradições, sim. Mas é a yoga indiana, que vai te ensinar isso muito bem. Alguém mais? Bom, só para dizer que anteriormente o Wilson agradeceu, colocou mãozinhas assim para você. Agora a Tamaia escreveu que lembra umas aulas que a Venerável Irene deu no centro, em quais praticamos o andar das instruções de Thich Nhat Hanh. Andar das instruções de quê? Sorry? De Thich Nhat Hanh. Mas foi com a Irene ou foi com a Sheila, Tamaia? Comigo, acho que não. Ou com a Venerável Sara? Foi. Tamaia? Sim, foi com a Irene. Foram alguns movimentos simples em qual ela falou sobre o andar quando, ao levantar o pé, nasce o flor de lótus. Eram momentos curtos na época Bom, eu quando acho ela muito estava lindo. presente. Eu acho muito lindo que você pense em mim por quem deu essa instrução, mas eu tenho certeza que eu não sei, o que eu já pratiquei também, quando eu ia no Centro Budista Theravada. Theravada é o que eles praticam na Tailândia, e eu não gosto de falar Hinayana, Mahayana, mas Theravada é o budismo que se diz o budismo original do Buda. E lá eles praticam muito walking meditation também. Inclusive meditation, standing up meditation também. And walking meditation, realmente you put the foot down very mindfully, você sente o pé, mas essa de flor de lótus eu acho bonita, acho lindo. Eu me lembro muito dessas aulas como se diz? Walking meditation. Sim, Walking talvez meditation. eu fiz confusão e juntei com Thich Nhat Hanh. Mas eu me lembro essa prática porque achei interessante que alguém fez uns movimentos também com corpo, sobre o trabalho de corpo. E isso, inclusive, é um trabalho de mindfulness. Como é que chama? Atenção plena, não? Atenção. Atenção plena, porque quando você vai muito devagar, você tem que respirar também, e você sente o pé chegando no chão, primeiro o calcanhar, depois o front of the foot. E com isso, realmente a gente desenvolve a atenção, bem mais atenção plena. Agora, em geral, a atenção plena é ótima, relaxa a mente também, faz tudo bem mais calmo, mas só isso não vai fazer a gente progredir. Com isso, a gente tem que... O muito, muito, muito importante é sempre ouvir ensinamentos também. Claro que fazer práticas é muito importante com os amigos ou fazer sozinha. Fazer as práticas, ler os textos, mas também pensar o que quer dizer isso. E isso a gente faz com a mente quando está mais relax, mais calma. Porque enquanto a mente estiver agitada, não dá. Então, essa meditação, the walking meditation, é muito bom para to settle the mind. Como é que chama settle the mind? Não sei. Assentar a mente, acalmar, assentar a mente.
Aham, isso mesmo. Ah, e também me lembro muito a presença da Avenida Verena na época das relíquias, Ah, Hum, sim, essas foram aqui no lindas. Rio, né? Uhum. Foram lindas, lindas, lindas. Que bom que você lembra isso. Acho que foi 2010, 2009, uma coisa assim, não? Eu não lembro do ano, acho que foi 2010. 10, sim, mas que muito foi lindo. muito agitado. E, As relíquias são uma coisa que realmente, por si só, já parece que abençoam. Eu não sei explicar, não sei como, mas porque, de novo, na nossa tradição, aqui na Holanda também, é muito, o Lama Zopa encoraja muito o estudo, o que vai realmente mudar a nossa mente é o estudo, é entender o Dharma, o que é o Dharma. Mas tem coisas como as relíquias que por si só parecem give a blessing. Eu não sei também, mas eu lembro, tinha gente que começava a chorar quando estava lá. E brasileiro, como é muito espiritual também, né? Os brasileiros lá no Nordeste, principalmente, eles vinham, choravam, ficavam muito comovidos com as relíquias. Então, foi muito lindo, sim. Uhum. Mais alguém? Irene, depois que você se ordenou, seu pai ficou feliz ou ficou triste? Boa pergunta. Boa questão, boa questão. Pois é, porque eu pensei, ou é agora ou nunca, eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Não falei com meu pai, claro, não falei nada, principalmente porque ele era o meu sponsor, patrocinador, e eu precisava, né, também, senão como é que eu vou morar no Dharma Center? Em geral, no Dharma, no mundo, assim, não na Índia, mas no mundo ocidental, a gente precisa de dinheiro até para poder viver num lugar de Dharma ou praticar o Dharma. Então, eu não falei nada com ele. Quando eu voltei para o Brasil em dezembro, o meu cabelo, eu não raspo meu cabelo. A Nandrula é incrível, porque ela é muito boa monja, faz tudo direitinho. Eu não faço direitinho, não. Inclusive, isso é até prática de algumas pessoas aqui. Monge não tanto, porque é aceitável para homem ter cabelo muito curtinho, mas para mulher, até hoje, não é um pouco esquisito, não? Então, a não ser que você seja monja mesmo e assuma que é monja, é isso. Mas eu não ia fazer isso com meu pai. Então, eu deixei o cabelo crescer um pouco mais do que isso. Voltei de roupa normal. E eu falei, pai, olha, eu sou monja, mas eu sou meia monja, sabe? Porque quando eu estou aqui com vocês e tudo, eu sou normal, sabe, pai? Eu, assim, até no centro de Dharma, eu dirijo o carro, faço isso, faço compras. E ele foi aceitando. Inclusive, meu pai estava ficando mais velho já, e ele viu que, de certa maneira, não estava discutindo tanto com ele, mas, não sei, foi aceitando. Minha mãe, ela já não tinha muito a dizer, inclusive minha mãe foi bem embarrassing, como é que chama isso? Eu passei vergonha com minha mãe, porque ela ia, por exemplo, na nossa igreja lá de Friburgo, igreja luterana, ela me levou lá e no meio do pastor falando, ela falava com as pessoas, olha, minha filha agora não é mais dessa igreja, ela agora é monja budista. E as pessoas olhavam para mim, o que você está fazendo aqui então? Mãe, por favor, deixa eu ter uma vida normal aqui também, poxa, sabe? Aí minha mãe encontrava alguém na rua e a voz muito alta, oh, minha filha é budista agora, minha filha é budista. E as pessoas me olhavam, foi um bom treino para mim, porque não é nada fácil chamar atenção assim, sabe? Mas não, meu pai foi legal depois. Foi bom. O pior foram os filhos que achavam que isso ia ser muito estranho para eles, até hoje acham que eu sou meio fora da sociedade por ser monjas. Já vieram me visitar, a Sara até aceita, mas não é assim aquele
Não é como mãe, como a Cecília, que tem um filho monge, que a Cecília acha bonito, né? Então, tá, assim. Uhum. Muito obrigada. Só queria te passar uma mensagem que um filho de uma prima sua, Rosiane, estava assistindo Rosane, você no YouTube, depois ele vai falar para sua prima que assistiu você. sério? E Poxa, eu falei, a gente tem o link, aí o mesmo link que eu te passo, você pode passar. que legal. Sua prima Rosiane. Que amor! Minha prima Rosane é uma delícia, porque ela é muito espiritual e sempre foi. Então, eu adoro conversar com ela, porque é um nível diferente, mais espiritual. Que bom que o filho dela está assistindo. Ok, que bom. Então, acho que é isso. E, assim, agradeço muito, Irene, e acho bem bacana, assim, né, o seu testemunho, porque acho que a gente tenta, né, Irene, desmistificar, né, as pessoas às vezes né, mistificam, assim, criam uma projeção em relação aos monges e monjas, né, e a gente, justamente isso, acho que está passando de uma forma muito, né, humana, real, do que né, acho que a gente a gente também está no caminho, assim, a gente, bem isso, a gente viu alguns benefícios daquilo que você falou, de, né, focar um pouco mais, de saber que o que a gente quer fazer da nossa vida é do Dharma, mas tem todos esses aspectos envolvidos aí, de família, de situação, acho que a Cecília também também passa pela mesma situação, assim, né? E uma coisa que assim me chamou a atenção, sabe, que a gente vem falando, porque o grupo do Lambrin, né, bem no assunto agora dos mestres, e assim, e ouvindo a sua história, que eu acho bacana, assim, é que às vezes aqui eu converso com as pessoas, mas eu nunca vou poder ir para a Índia, mas eu não vou poder ir para o Nepal, e quando a gente ouve a história de cada um, né, assim, tudo é possível, né? Assim, tudo é possível. Aconteceu com a gente de uma forma também inesperada, né? E assim, imagina você com 19 anos indo para lá, quer dizer, indo para outras pessoas que a gente conhece, tem algumas pessoas que foram preocupadas, a mesma coisa, a maioria vai para a Índia pela yoga, vai para a Índia e acaba, né, passando aí pelo budismo. Então, acho que assim, para mim passa de novo essa mensagem de que assim, né, acreditar e levando a vida, que se quiser e se tiver o karma, e assim, a gente dessa forma a gente também não foge do karma, né? Exatamente, e não é por ser monja que você vai praticar mais Dharma do que os outros, porque tem tantas histórias de leigos e de reis, inclusive, né, que são bodhisattvas, que estão aí ajudando. E praticar o Dharma não quer dizer sentar e fazer meditação o dia inteiro, não. É saber como controlar a mente quando alguém te irrita, quando você tem problemas, quando você cai no chão no meio das compras, todo mundo vê, coisa assim, sabe? Aí sim, praticar, tentar, tá bom, o ego aí fica muito forte e você pensa, tá bom, respira fundo e continua, tá bom? Sim, verdade. Eu espero que sim, que o centro aí floresça, continua, porque o Gompa está lindo já, né? E eu quero muito vir visitar. O Geshe-la fica dizendo, Irene, vai para o Brasil, vai ver os seus amigos, vai ver família, mas espera um pouco, porque agora a coisa não está nada bonita aqui também. Pois é. Mas, bom, e só gostaria, a Irene comentou que ela educou os filhos como generosidade, só para vocês saberem que a Irene é extremamente generosa com o Centro Shualha. E não só com o Centro Shualha, mas com muitas situações. Muito do que aqui existe hoje é devido a essa generosidade da Irene.
A gente tem muito que agradecê-la por esse coração, por essa casa existe devido à generosidade. Né? Bom, primeiro Então, de tudo, isso não veio de mim, veio do meu pai, né? Alguns anos atrás. Segundo, generosidade. Existem vários tipos de generosidade. Uma delas é a generosidade material, que é a coisa mais fácil de dar. Dá uma coisa, dá. Agora, a generosidade do seu tempo. Dá o seu tempo. E dá o Dharma, como a Namja está dando, o tempo todo. Ela dá o tempo dela, o Dharma. Isso, para mim, eu não consigo fazer. E isso eu acho generosidade suprema mesmo. Dá o seu tempo. E dar o seu tempo não precisa ser só num Dharma Center, pode ser dar o seu tempo para um vizinho que talvez precise de ajuda, dar o seu tempo para parente, que, sabe, dar o seu tempo no sentido de visitar os pais e não ficar irritado quando eles falam coisas que você não quer ouvir. Isso, para mim, é treino da mente e generosidade. Então, Nandro, eu estou tão feliz que você está aí, você nem imagina. Tá bom. Ok. Aí, só para todo mundo saber, atrás da Irene ali tem uma imagem, uma estátua, que é a estátua de Página Paramita. Olha só que incrível. Muito obrigada, Irene. Muito mesmo. Obrigada a todos. Então, a gente só dá mais vamos dar uns 10 minutos de intervalo, que aí a gente vai encerrar o dia com... Aí a gente dedica quem participou, quem não participou, a última dedica todos os méritos que a gente acumulou durante o dia. Muito obrigada pelo Geshe Jump também. Vou falar com ele. Mando um grande abraço, né? Assim, várias pessoas que estão aqui hoje, né, encontraram o Dharma pelo Geshe Jump, também a gente é muito, né, agradecido por ele, e vamos ver quando vocês podem voltar, né? Que bom, sim. Vocês vão fazer alguma prática ainda hoje? Ou... A gente vai ler a Prece Soberana de Samantabhadra. Que bom, ai, que lindo. Tá bom. Como as dedicações, a gente vai ler os nomes que a gente recebe, vai ser só não, né? A prática da dedicação para a gente finalizar o dia. Que bom. Então eu vou ficar ouvindo também. Tá bom. Então tá bom. Obrigada. Tchau. Acho que a gente volta só uns 10 minutinhos, só para levantar um pouquinho, né? Fazer o tal do exercício, levantar um pouco. E aí a gente volta.